é interessante pensar, porque penso sempre em Judas, né? Judas Iscariote. Ele andou 3 anos com Jesus, ele recebeu a mesma informação que Pedro, João, Tiago, os demais apóstolos. E ele traiu Jesus. Então, tipo, não tem a ver com a fonte, né? Tem a ver com quem bebe dela e o que você faz dela, né? Então é muito interessante esse ponto, né? E você pode estar no melhor ambiente possível. O Judas estava com o melhor, todo Jesus. Mesmo assim, ele se matou. E só um ponto que nós não vamos ver isso de cara. Nós não vamos achar, não fui eu que não fiz um bom trabalho. As pessoas que não estavam dispostas a servir. Às vezes a gente vai pensar que procurar a culpa na gente mesmo. E falar, nossa, por que será que não deu resultado? Meu trabalho foi ruim? Eu não estava servindo de fato? Então isso vem com o tempo e com pessoas te instruindo. Graças a Deus de um lar cristão, meu pai ele sempre falava muito, vocês têm feito um bom trabalho, continuem. Se vocês não estão sentindo o retorno, o Senhor ele está vendo o trabalho de vocês. Então, na hora a gente não entende, mas o Senhor ele vai mostrando, sabe? Ele vai colocando pessoas para instruir a gente também. Você falou bastante de pais, acho interessante. Porque você falou, né? Os pais não incentivam, os pais não dão incentivo. Então, eu penso, talvez, que venha dos pais, né? Talvez o problema em si, né? Porque os filhos aprendem de algum lugar, né? E até dos filhos não se dedicarem. As filhas não se dedicarem, os homens não se dedicarem. Então, tudo vem, né, dos pais. Até o fato de eles não aprenderem, não ter essa aptidão, né? Para querer estudar, para querer fazer um devocional, etc e tal. Muito bom isso, que esse contraste, né? Dentro dessa linha de contraste, assim, a gente consegue identificar vários pontos. Hoje o que a gente consegue ver é um reflexo muito social, muito atrelado a algumas coisas, mas o que não existe poder maior na comunicação do ser humano do que o exemplo. Quando você fala de pai, mãe e tudo mais, dá para ver nitidamente, inclusive algumas palavras, né? Você fala, não, meu pai que falava isso, e assim sucessivamente. Você traz consigo muita coisa disso. Então, aí como que um filho que vê que o pai é crente só de domingo, que fala pouco com as pessoas de uma certa forma, e aí chega no final de semana ele é aquela pessoa bacana na igreja, mas dentro de casa não ora com os filhos, não faz uma interação, porque também é uma falha do homem, maioria das vezes, jogar essa responsabilidade para a mulher, né? Só a mulher precisa falar com os filhos, né? Sim, e isso acaba também se tornando, às vezes, entendo que o exemplo ele é muito forte, só que dos filhos, a gente conversou até alguns dias sobre isso, de fazer diferente, quebrar um ciclo. E eu acredito que minha mãe, ela não é... Não minha mãe, tá, gente? Minha mãe é excelente. Mas se a jovem acredita que a mãe dela não é referência dentro daquilo, quebra esse ciclo, faz diferente. Seja uma jovem que as pessoas olhem e falam, nossa, olha que jovem usada por Deus. E às vezes não é nem falando. As mulheres elas conseguem, com um olhar, dizer o que está sendo dito, né? Não precisa falar mais nada. Olhou estranho já sabe o que está sendo dito. Então, nós conseguimos ser, as meninas, principalmente, elas conseguem ser luz sem abrir a boca. Então faça diferente. Se sua mãe não é o melhor exemplo disso, se seu pai não é o melhor exemplo disso, não segue a ordem. Quebra esse ciclo, faz diferente. Fala, não, eu quero aprender mais sobre a palavra. E isso vai mudando a gente, vai transformando, vai evoluindo o nosso espírito. Eu também, esse quesito, eu sempre observo, né, quando eu vou visitar alguma igreja, né. Quando a gente chega numa igreja, é engraçado que, tipo, tudo parece perfeito, né, quando você chega lá. Só que quando você vai se aprofundando no corpo, você descobre todas as coisas, né, que precisam melhorar, porque o ser humano é falho, normal isso, né. E igrejas que tem muita, vou usar a palavra êxodo, né, saída de jovens, êxodo de jovens, você observa um padrão no comportamento dos pais. Os pais, eles são uma coisa dentro do corpo, e fora do corpo eles são outra coisa, né? Então,
pai diz amém no culto, tem conhecimento de todas as palavras, e fora do corpo ele é outra pessoa, né? Ele age de outra maneira. Então, uma coisa totalmente diferente que eu aprendi com meu pai. Meu pai, toda vez, ele chegava e falava um versículo, tipo, uma coisa, você tá pregando um prego, ele prega. Você tá batendo um martelo lá no prego, ele começava a falar, né? O homem é digno do seu salário, e, tipo, o trabalhador é digno do seu salário, então, tipo, são essas coisas que os pais não entendem, né? E quando eu vejo um corpo que tem muita evasão de jovens e são de famílias diferentes, a gente percebe um padrão nos pais de comportamento perante os filhos, né? Tanto seja meninos ou meninas, né? Aí vai lá, mas esse jovem ele se batizou, né? Mas por que ele não continuou, né? Porque ele não viu o exemplo, né? Igual a frase, né? A frase ela convence, mas o exemplo ele arrasta, né? Então, assim como é interessante que a Ju falou, quem não sabe, eu e ela somos irmãos de sangue. Então eu tive meu pai como exemplo e ela tem minha mãe como exemplo, né? De pessoal na fé. Então, é esse exemplo que os pais precisam ter com seus filhos. E meu pai não foi um homem perfeito. Minha mãe não é uma pessoa perfeita. Então, tipo, não tem a ver com perfeição, né? Os pais falam, eu não vou ser perfeito. Ninguém tá te pedindo pra ser. Se fosse isso, Jesus não tinha morrido na cruz por você.